Jerry Maguire é um filme de drama barra comédia barra romance, mais drama pra falar a verdade, né? Ele foi lançado no ano de 1996 e é estrelado por ninguém menos do que Tom Cruise no seu auge. O filme ele conta a história de Jerry Maguire, que trabalha como empresário de atletas. Ele agencia a carreira de muitos, porém, um certo dia ele estava no hospital justamente com um desses atletas que ele agenciava e o filho de um deles questiona o Jerry sobre os riscos que o pai dele estava correndo jogando futebol americano, pois ele já tinha tido algumas graves lesões durante a carreira. E o Jerry tem um descarrego de consciência na hora, porque ele estava visando somente o lucro e nada mais, sem se preocupar com o bem-estar de verdade do seu atleta, do seu cliente e de suas famílias. Então ele faz um planejamento de metas para tentar melhorar a relação dos agentes em geral, não só ele, mas dos colegas de trabalho dele também, com a família dos atletas. E aí, os próprios atletas, para que eles tivessem uma relação mais extensa, que fosse além do lucro da empresa deles, que eles tivessem uma relação de verdade, como uma amizade, podemos dizer assim. E depois ele imprime esse planejamento e sai distribuindo na empresa que ele trabalha. No dia seguinte, ele é ovacionado como um herói quando ele chega lá na empresa pelos seus colegas, só que todo mundo que estava assim, ali, né, aplaudindo ele, estava sendo duas caras com ele, porque, coitado, todos sabiam que ele seria demitido depois de fazer aquilo. E isso é exatamente o que acontece. E aí o Jerry, antes de sair da empresa, ele tenta pelo menos manter alguns contratos ativos ali, né, com alguns atletas. E ele tenta e tenta por horas no telefone, inclusive essa cena eu acho ela muito legal, cara, é uma das melhores do filme. Quero melhor pegar! Me mostra o dinheiro! Me mostra o dinheiro! Eles disputando os contratos com os seus ex-colegas de trabalho ali é bem legal. Mas no final das contas ele perde a maioria para a empresa a qual ele trabalhava. E aí ele só fica com dois contratos, o do jogador de futebol americano, Rod Tidwell, que está em busca de uma renovação de contrato para os próximos 4 anos, e o jogador de hóquei Frank Crushman, que está bem mais em alta no mercado, digamos assim, tá com um passe bem mais valorizado do que o seu outro cliente. Então, naquele momento, ele tinha dois atletas, um bem oposto do outro. Enquanto o outro só tinha que se manter no topo, né, porque ele já tinha chegado lá, o outro ainda estava tentando chegar lá. E o Jerry sai da empresa apenas com uma pessoa que acreditava no projeto dele, que é a Dorothy, que é uma mãe solteira e ela tinha muitas incertezas sobre o futuro dela, mas ainda assim ela topa sair da empresa e ir com o Jerry nessa canoa furada, né? Mas enfim, ela tinha uma proposta muito boa vinda de São Diego, de trabalho, só que ela não queria se mudar, ela queria ficar ali na cidade onde ela estava. Então o Jerry tinha que fazer aquele projeto dele dar certo de qualquer jeito, porque não só o futuro dele e dos atletas que ele agenciava, agora o futuro da Dorothy, que também decidiu largar tudo e seguir ali com ele, né? Mesmo tendo um filho de 5 anos para cuidar. Bom, e aí ele vai em um evento acompanhar os seus clientes, né? Os únicos dois que restaram ali. Só que antes das coisas começarem a melhorarem, ele leva duas boladas nas costas. A primeira é da mulher dele, que larga ele sem mais nem menos, e depois um de seus atletas que assina um acordo com a antiga empresa que ele trabalhava, sem ele saber. No caso, o Frank, aquele que eu falei que estava no auge da carreira. Então, agora o Jerry Maguire só tinha literalmente um único contrato ativo, que era do Rod, que estava tentando ali um acordo quase impossível. E ele queria um contrato de 4 anos, por 10 milhões de dólares. E o Jerry está encarregado de fazer esse contrato dar certo. O que não vai ser nada fácil, já que o time que ele joga não valoriza tanto assim o atleta. E que é um contrato de 4 anos com um pouco mais de 1 milhão de dólares. E no meio dessa loucura toda que tá a vida dele, né, ele acaba se apaixonando pelaquela mulher que decidiu largar tudo e acreditar nos projetos dele, a Dorothy, que foi a única que saiu da empresa para tentar recomeçar com ele. E no começo do filme ele começa a ficar meio que apegado também ao filho dela, que é o Ray. E o Ray também começa a ver ele como uma figura paterna. Ele tá te incomodando? Não, imagina isso. É ótimo. Tudo bem. Eu adoro isso, tudo bem. Você quer uma carona? Tá tudo bem com você? O quê? Quer uma carona? Também, então, mesmo que a vida dele tivesse uma loucura, tinha um lado bom ainda nisso. E
E o Jerry, seguindo o conselho do seu único cliente e agora também melhor amigo dele, o Rod, ele pede a Dorothy em casamento, já que assim ela não teria motivo para se mudar dali para San Diego e eles não iriam se distanciar com o tempo. E alguns dias de um jogo muito importante que pode decidir o futuro do Rod no esporte nos próximos anos e consequentemente o futuro também do Jerry. E às vésperas desse jogo muito importante, a Dorothy termina com ele com a justificativa de que ela tinha empurrado muita responsabilidade para ele do dia para a noite, porque ele era um cara solteiro que só pensava em trabalho e só tinha ele mesmo para pensar, né? Já que ele não tinha filhos e do nada, do dia para a noite, ele tinha virado padrasto de um garotinho, apesar que ele gostava muito desse garotinho, que era o Ray, e agora ele também era um homem de família. Então ela entendia que o pedido de casamento para ela foi meio apressado demais, e ela não tinha certeza se aquilo estava certo. Mas eles não se divorciam oficialmente, eles apenas dão um tempo. Até porque um grande evento na vida dele estava para acontecer, o grande jogo do Arizona. E nesse jogo o Rod ele faz uma de suas melhores performances, a melhor performance, né, dele no time, fazendo assim os holofortes da mídia finalmente se voltarem para ele, tudo que ele queria, né? E aí seu passe fica cada vez mais valorizado de verdade. Então no meio da comemoração do time, o Jerry sai correndo e vai para o aeroporto atrás da Dorothy. Chegando lá, ele entende o significado das coisas, ele fala isso pra ela. Ele entendia que não tinha sentido nenhum aquele holoforte todo, ele chegar no topo se não tivesse ninguém do lado dele que ele gostasse de verdade. Então, o tão aguardado contrato do Rod sai por 4 temporadas, mais 11 milhões de dólares, muito mais do que eles tinham em mente. E a Dorothy reata o casamento dela com o Jerry. E o final do filme também é bem legal, eles estão passeando no zoológico e o Ray ele pega uma bola de beisebol e arremessa ela no meio do parque. E o Jerry ali já olha pra ele com aquele olhar do tipo, ele tem talento, com aquele olhar de caça-talentos dele. E o filme acaba. Cara, o Tom Cruise fazendo filme de ação é muito bom, cara, dá muito certo. Mas eu acho que ele deveria ter explorado mais esses filmes de drama, como esse, por exemplo, que eu acho que combina muito com ele, com a vibe dele. Ele consegue passar uma segurança enorme ali quando ele tá fazendo esse tipo de papel. O filme em si, ele é muito bom, cara, tem um roteiro ótimo, o elenco dele também é muito bom. Acho que a presença do Tom Cruise no filme só melhora ainda mais, cara. É um filme que eu curto bastante. Se você já viu esse filme, comenta aqui embaixo o que você acha dele, o que você mais gosta nele. E se você nunca viu esse filme, cara, o que eu acho bem difícil, já que ele vivia passando na TV Globo, assiste ele que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? É isso, tamo junto, eu fui. Eu posso ajudá-lo? Jerry Maguire. Trabalhamos na mesma empresa. Eu estava no seu voo. Eu sei quem você é. Você é Dorothy Bott, da contabilidade.